ponto bacana de a gente comentar é o seguinte. Ok, nós entendemos o que é Feature Toggle, né? Mais conhecido como Feature Flag. Mas agora em termos práticos, né? Onde a gente armazenaria essas configurações? Né? Onde eu vou colocar esses parâmetros, né? Essas chaves para elas serem alternadas? Aqui a gente tem algumas opções. Então, você pode armazenar num arquivo, onde, por exemplo, você tem um arquivo de configuração que tem algumas, sei lá, um conjunto de chave e valor, onde você coloca funcionalidade X eu quero habilitar, funcionalidade Y eu quero desabilitar, e você, alterando esse arquivo, você consegue salvar ele e aplicar esses novos parâmetros para o sistema. Um detalhe importante é que se você tiver um sistema que é um SaaS, por exemplo, onde você tem vários clientes e cada cliente pode escolher uma versão ou uma combinação dessas feature flags habilitadas ou desabilitadas, você vai ter que ter vários arquivos de configuração para cada cliente. Então, numa visão onde você vai ter um sistema multi-tenant, por exemplo, não é muito vantagem você ter feature flags mais dinâmicas armazenadas em arquivo. Não é vantagem, vou repetir, não é vantagem você ter armazenado em arquivo quando você tem um sistema multi-tenant feature flags mais dinâmicas. Por quê? Porque cada cliente vai ter que alterar a sua feature flag da forma como ela quer. Né? Sem contar que fica nem um pouco fácil de fazer isso, você vai ter que ficar repetindo várias versões do mesmo arquivo. Okay? Para que você pode usar, no caso até de um sistema multi-tenant, a configuração em arquivo? Para feature flags que tem um dinamismo menor. Ou seja, até a nível de operational toggles, né? Quero desabilitar aqui um algoritmo, ok, alguma coisa assim. A parte de release toggles é ok. As que seriam mais estáticas, então, poderiam ser armazenadas no arquivo sem muitos problemas. Tá? A segunda forma de armazenar é armazenar em banco de dados. Né? Então, em vez de você ter um arquivo, você vai ter uma estrutura de banco de dados que você pode criar por si próprio ou utilizar alguma ferramenta, algum serviço que crie essa estrutura de banco de dados para você. Muitas vezes que leve em consideração o usuário que está logado e as feature flags que ele pode manipular. E aí você controla de uma forma mais fácil esse habilitar ou desabilitar. Né? Ele é mais flexível, né? Porque você cria a estrutura de uma vez, né? A estrutura daquele banco, e principalmente quando você tem um banco unificado. E como eu falei, o exemplo do multi-tenant, né, você tem aí uma coluna que determina qual que é o usuário e quais são as opções que ele escolheu. O terceiro ponto da parte de armazenamento de configurações de feature flags é a questão de você utilizar um serviço externo, né, um serviço especializado para trabalhar com feature toggle. Certo? Então, nesse caso, você atribui toda a responsabilidade dessa alternância para esse serviço. É mais ou menos o que a gente faz com os serviços de envio de e-mail, por exemplo. Né? Você desenvolve o teu serviço de e-mail, de entrega de e-mail, pega lá o SMTP do Gmail ou do SMTP da tua empresa, né, do seu servidor de e-mail, e faz no teu código, envia o e-mail e tal. Ou você utiliza um serviço externo para fazer isso, por exemplo, um SendGrid, né? Então, muitas vezes é mais interessante você terceirizar isso, para que, além de você não ter uma preocupação em manter aquilo, você também pode utilizar o mesmo serviço externo para controlar várias aplicações, né? E quando eu falo serviços terceirizados, não necessariamente eu estou falando que esses serviços têm que estar numa nuvem, é um serviço SaaS que você contrata.
Pode ser um serviço on-premise também, que você instala, mas é uma ferramenta completa para gerenciar isso. Inclusive existem algumas opções aí gratuitas, se você utilizar na sua própria infra, para trabalhar com isso. Outro paralelo que eu posso dar aqui em relação a utilizar um serviço especializado para isso é, por exemplo, a autenticação, né? A autenticação na sua aplicação. Você faz a sua própria autenticação ou você utiliza um serviço especializado para trabalhar com autenticação? Você delega muitas vezes para um Azure AD, né, Active Directory, ou você usa um Keycloak, por exemplo, ou um Identity Server, ou você vai lá e implementa a sua própria estrutura com ASP.NET Identity, ou faz o seu próprio mecanismo de autenticação, né? O que não é recomendado, inclusive. Mas acho que eu posso traçar esse paralelo apenas para mostrar, né, as opções. Nos casos de serviços especializados, a gente tem aí no mercado várias opções. Se você digitar Feature Toggle Service no Google, você acha diversos sistemas que já fazem isso, né? Por exemplo, nós temos o próprio Azure App Configuration, que possui uma seção lá para trabalhar com Feature Flag, tá? Você tem o Split.io, você tem o Unleash, né? E você tem vários outros aí. E isso é muito bacana, porque você extrai essa complexidade do teu sistema e apenas utiliza, né, um sistema que foi pensado e desenvolvido para atender essa necessidade.